Vamos fazer a leitura do verso 16 e 17. Nós vamos fazer essa leitura em pé, em reverência à palavra de Deus. Depois nós faremos uma oração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Leamos juntos. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3 e 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Senhor, muito obrigado, porque temos esse privilégio de estarmos na Tua casa. No primeiro dia da semana, Pai, entoando louvores ao Teu nome, meditando na Tua palavra, que ela mesma, Pai, venha de encontro às nossas necessidades. Como acabamos de ouvir, toda a Tua palavra, toda a Escritura, ela é inspirada por Ti, Senhor. E a utilização dela é para o benefício mesmo das nossas vidas. E através dela, Pai, nós assim nos tornarmos homens capacitados, homens completos, homens perfeitos, homens de Deus, para sermos habilitados para toda a boa obra. Que nessa manhã, Pai, a Tua palavra venha mesmo como ela é, cheia de graça, de verdade, e tenha encontro mesmo, Pai, a cada um aqui para as nossas necessidades, seja o alimento espiritual para as nossas vidas, e que ela faça mesmo uma obra especial em qualquer vida nessa manhã, especialmente, Pai, para a edificação da Tua igreja, crescimento espiritual e especialmente, Pai, para a salvação. Se há entre nós uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto que ainda não tem, Pai, a salvação. O Senhor que é o autor da salvação. O Senhor que dá a salvação a quem Te apraz. O Senhor faça uma obra especial nessa vida. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. O assunto que nós temos tratado na escola bíblica dominical é sobre santificação, santidade. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja ali em Roma. E o Paulo, no verso 7, os irmãos sabem de cor, eu espero, né? Paulo, assim, ele saúda a igreja com os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. E nós paramos aí realmente porque é uma exortação à igreja e uma verdade, né, para a igreja não só de Roma, mas para a igreja de Jesus Cristo. A santidade, a santificação. Paulo está dizendo, tornai-vos santos. Então, essa é o alvo para a igreja, para as nossas vidas, a santificação. E a Bíblia trata desse assunto e é um assunto relevante mesmo para as nossas vidas, porque faz parte do nosso viver. O salvo, ele é chamado de santo. E o santo, ele é um salvo. E a prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificado. Esse é fundamental nós entendermos cada vez mais. A prova que eu estou salvo é que eu estou sendo santificado. Né? É a ação mesmo do Espírito Santo em nossas vidas. A salvação ela é perfeita, ela é completa, mas a santificação ela é progressiva e ela é contínua. O apóstolo Paulo e as Escrituras assim afirmam,
É bem claro em relação a isso. Jesus fez a obra da salvação. Hebreus 10, 14 diz, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre. A salvação perfeita. Mas, continua o versículo, quantos estão sendo santificados? Então a santificação, ela é progressiva, ela é contínua, constante, né? E essa é assim é a prova que eu sou um salvo. E é em toda as áreas da nossa vida. O Pedro, ele exorta, vocês também sabem aquela passagem, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, em todo o seu proceder, em todo o nosso comportamento. E nas Escrituras nós encontramos, assim, 4 áreas distintas em que nós devemos estar mesmo sendo santificados. Primeiramente, nós temos tratado, né? Eu fiz em 4 áreas, no nosso corpo, no nosso relacionamento pessoal, individual com Deus. Então, tratamos desse assunto. Depois é na nossa casa, no casal, na família, no relacionamento familiar. E nós tratamos muito também desse assunto. E chegamos agora na casa de Deus, na nossa reunião, na nossa comunhão, na nossa congregação. E santidade na casa de Deus. E estamos tratando assim de 5 coisas, né? A primeira, santidade na adoração a Deus, a verdadeira adoração. Segunda coisa, santidade na edificação de vidas. E a terceira é onde nós estamos, santidade na instrução. Irmãos, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem à igreja, aos seus discípulos, antes de subir aos céus. Ele mandou que eles o encontrassem, não é? Ir para a Galiléia e ali os encontrar. E antes de ser glorificado, o Senhor Jesus deu uma ordem, a grande comissão, né? Deu uma missão à sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o ide, a missão que foi dada à igreja, né? Aos missionários, aos obreiros, essa majestosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. E nós falamos que o evangelho, ele edifica vidas, né? A construção de vidas, nesse sentido da salvação. Mas o versículo 20 de Mateus 18, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse versículo, né, saltou mais uma vez assim, aos meus olhos, porque Jesus, ele é enfático, ele dá uma ordem, ele dá uma determinação a quem? A igreja, aqueles que têm a responsabilidade de transmitir essa mensagem. A mensagem não só da salvação, da edificação de uma vida, mas a continuação, né? É a instrução. E essa mensagem, veja o que o Senhor Jesus, vamos lá, né? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Diz assim o Senhor Jesus, né? Ensinando-os, essa é a ordem. Ele ordena a ensinar, né? A instruir, a guardar, ou seja, não só é uma ordem, mas guardar o quê? A obediência, a obedecer o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar, instruir, né? A guardar, a obedecer as coisas que Jesus ordenou. Irmãos, e quando nós falamos em santidade na instrução, por quê? Aqui Jesus está dando uma ordem
nós guardarmos, não é, a palavra, guardarmos mesmo a instrução, aquilo que Deus ordenou a fazer. E tem que ser uma mensagem mesmo cheia de santidade, sem mácula, a pura mensagem, a pura doutrina, sem subterfúgio, sem acrescentar nada, sem diminuir nada. Porque eu falei nos últimos estudos que a Escritura, a palavra de Deus, ela é mesmo a nossa regra, e é a regra de fé e conduta, é o cânon, é a vara de medir, é a Bíblia, é toda a Escritura. Então, eu levei os irmãos a 2 Timóteo, porque essa mensagem, santa mensagem, a mensagem da edificação, ela tem que ser mesmo transmitida pura, né? Verdadeira, sem acrescentar, sem diminuir nada. Então, a base do ensino, a base da instrução é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus nós temos que confiar, né? Porque ela é de Deus, ela não é de homens, não é, como o Pedro falou, não é algo fantasioso ou de particular elucidação ou pensamento humano, não é? Por isso nós levamos a 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16. A confiança de nós entregarmos a mensagem, a verdadeira doutrina, porque não é de homens, não é nada inventado por homens, mas é de Deus. E toda a Escritura sem exceção. Por isso que diz lá, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E nós vimos, né, a instrução da palavra de Deus, ela vem pela inspiração da sua palavra. É Deus que soprou, né, usou homens santos em vários tempos, em várias épocas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é completa de 66 livros escritos por homens diferentes, mas homens santos, escolhidos por Deus e dirigidos, guiados pelo Espírito Santo para não permitir erros. Então a Escritura, ela é completa e ela é inspirada por Deus. É a palavra de Deus, escrita mesmo, até pelo dedo de Deus, né? Mas usando homens. Então, a inspiração das Escrituras. E o Paulo continua. E o útil, e nós tratamos da utilidade, não é? Da utilização da palavra. Para quê? Para o benefício das nossas vidas. É a palavra que vai ser a nossa regra de fé, de conduta, como devemos caminhar, como devemos proceder até nesse mundo. Então, a utilidade, a utilização da palavra de Deus. E Amados diz aqui, né, ela é útil para o ensino. Aqui é a instrução mesmo. É o ensino da palavra. É o ensino mesmo sistemático das Escrituras. É abrir a palavra, né? É trazer mesmo a leitura da palavra, ao estudo, a meditar, a aprender. Então, nós vimos vários versículos sobre esse assunto, né? E a segunda coisa que nós vimos é para a repreensão. Aqui mesmo é a disciplina. Deus usa a sua palavra para nos disciplinar, para nos corrigir, para mesmo nos repreender. E domingo passado nós terminamos tratando assim desse assunto. A utilidade da palavra de Deus até na repreensão, na nossa disciplina. E falamos disso, né? Sobre Deus disciplina, porque Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai amoroso, e a disciplina de Deus, ela realmente traz, né, crescimento, ela traz
A utilidade dela é para fortalecimento, é para frutificação. E no finalzinho de Hebreus, onde eu li, só para quem não estava aqui, em benefício, né? Hebreus capítulo 12, e diz assim, a palavra de Deus, no versículo 10, pois, falando dos nossos pais, né? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, Ele nos disciplina para aproveitamento. Tem um propósito na disciplina de Deus, é para o aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Deus é santo, né? Então a disciplina nas nossas vidas é para aproveitamento, para a participarmos até da santidade de Deus. E o verso 11 diz, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. E eu falei no domingo passado que eu me alegro, né, na disciplina de Deus. Me alegro porque a disciplina de Deus mostra que eu sou um filho de Deus. Agora, claro, né, nós estando debaixo da disciplina, não é motivo de alegria. A alegria é porque eu sou disciplinado por Deus, e isso prova que eu sou um filho de Deus. Ele não vai me deixar fazer e andar conforme o meu agrado, né? Mas sim, né, a disciplina no momento, ela causa tristeza. E deve causar sim, né, as nossas vidas, porque estamos sendo corrigidos, disciplinados pelo nosso Pai. Mas diz aqui, né, ao depois, entretanto, veja, produz, vai haver algo que vai acontecer, né? Produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça, ou seja, vai haver uma mudança, né? A disciplina serve sim para aproveitamento, para a frutificação das nossas vidas. Por isso que é importante, e a disciplina tem que ser pela palavra de Deus, né? Então, amados, é esse mesmo a utilidade, a utilização. Mas o apóstolo Paulo continua, né? 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, e agora Paulo diz para a correção. É diferente, né, a correção assim da repreensão. A correção aqui é colocar em ordem, colocar a coisa ordenadamente, corrigir, colocar em ordem, ou seja, mostrar o que é certo, aprimorar, é mesmo o treinamento. Então, a importância da correção é essa, né? É aprimoramento, é treinamento, é admoestar, é mostrar o que é certo. Isso também vem pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo aqui nesse capítulo que nós estamos, agora no capítulo 4, ele, logo no verso 1, Paulo está preocupado com isso, né? Está preparando a igreja, deixando os futuros líderes. Ele sabe que a sua partida é chegada, chegou o tempo mesmo dele partir, e ele está preocupado, né? Então ele diz aqui para o Timóteo, diz, olha, conjuro-te, 2 Timóteo 4:1, incito, recomendo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar todos, né, vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E ele diz no verso 2, prega a palavra, ou seja, a instrução para a igreja,
né? Eu te recomendo, Timóteo, eu conjuro, eu conspiro, eu incito a pregar a palavra. Irmãos, é a palavra, essa palavra que nós estamos assim vendo que ela é inspirada por Deus, ela é útil, né? Então Paulo diz, olha, prega a palavra. Mas que palavra? A palavra de Deus, né? Esse cânon, o corpo mesmo de doutrinas, diz o apóstolo Paulo, insta, né? Verdadeira, sem subterfúgios, como ela é, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, persiste nessa palavra, né? Não desiste, insiste nela, é isso que ele está dizendo, continua, aperta mesmo, né? Aperta os parafusos, é isso que ele está dizendo. Não relaxa, continua, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, é em todo tempo, irmãos. Diz aqui ele, corrige, está vendo? Corrige, coloca em ordem as coisas, admoesta, mostra o que é certo, repreende e exorta, não é? Exorta, veja, com toda longanimidade, ou seja, com paciência. E tem que ser feito, né? O apóstolo Paulo, ele tinha a oportunidade, em todo o tempo do seu ministério, mesmo em reunião, assim, especial, mas individualmente, esse homem sempre estava mesmo pregando a palavra, exortando, estava corrigindo, repreendendo, fazendo mesmo isso, né? Porque Paulo entendeu que ele recebeu essa ordem do Senhor Jesus, né, de instruir, de ensinar a todos os seus ouvintes a guardar, a obedecer tudo aquilo que Jesus tinha ordenado, tudo que ele tinha ensinado. Então ele diz, né, exorta com toda longanimidade, ou seja, com paciência, a prática. Sabe, irmãos, e isso, essa paciência, a longanimidade, é algo que é de Deus. Deus é longânimo. E a igreja tem que exercitar a longanimidade, a paciência no ensino das Escrituras. Hoje, sinceramente, está ficando raro a igreja que dedica mesmo tempo à instrução, ao ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque ensinar a palavra de Deus requer, né, tempo com Deus, requer estudo, requer vida. O Timóteo, aliás, o Paulo escrevendo ao Timóteo, que é até o lema de todo estudante da palavra de Deus, do nosso seminário, 2 Timóteo 2,15, veja, ele diz, procura, não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso é, estuda, gasta tempo, esteja pronto, esteja com disposição de a estudar a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro, diz aqui, que não tem de que se envergonhar. O obreiro que estuda, o obreiro que está preparado, o obreiro que está pronto, ele não vai se envergonhar, irmãos, ele está sempre pronto, né? E isso é difícil, porque requer disposição, requer mesmo tempo, e muitos não querem ter esse tempo. Até ministros, obreiros, e nós ensinamos, né? Somos ensinados por Deus que devemos estudar as Escrituras. Qualquer um de nós. Professores de escola bíblica, professores de EBF,
homens que vão pregar, mulheres, todos nós, irmãos, temos que estar mesmo prontos, né? Estudado a palavra de Deus, porque senão nós vamos ser envergonhados. E aqui diz, é uma prova, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. E veja, que maneja bem, né? Que sabe dividir as Escrituras, que maneja bem a palavra da verdade. E isso requer mesmo tempo, paciência, longanimidade, de ensinar, aproveitar as oportunidades, mesmo não estando no ambiente, né, como nós aqui num templo, mas lá fora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aonde eu mesmo estou vivendo, mostrar mesmo, né, que nós somos diferentes, pessoas que podem até ser um exemplo, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos as cartas vivas e lidas por todos, né? O evangelho pregado segundo Herbert, segundo você, né? Nós somos vistos por esse mundo, cartas lidas. Então, ele diz aqui, né, olha, 2 Timóteo 4, 2, exorta com toda a longanimidade, veja, e doutrina. É os ensinos que Jesus Cristo ordenou. Essa é a verdadeira doutrina, não de homens, né? Porque há até um perigo de homens, doutrinas humanas, doutrinas que não são mesmo divinas. E tem muitos nesse mundo ensinando coisas de homens, que não é mesmo a doutrina verdadeira. Paulo diz até a sã doutrina, né? A doutrina sadia, a doutrina santa. Por isso que tem que haver santidade no ensino, na instrução. Olha o que ele diz no verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo, irmãos, é chegado. Não vão suportar, porque a palavra de Deus, não é? A doutrina verdadeira, qual é a utilização dela? É para o nosso ensino, é para a nossa repreensão, é para a nossa correção, é para a nossa educação, e vai mexer mesmo, né, com as nossas vidas, vai nos confrontar realmente. Se eu digo, se eu testifico que eu sou um filho de Deus, e hoje a palavra, né, eu sou evangélico, é o rótulo, ou eu sou de tal igreja, veja, né, o que eu e você estamos testificando. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho que andar como tal, né, como um filho de Deus. E eu vou andar como tal, sendo filho de Deus, como? Sabendo como meu Pai quer que eu ande, como eu devo andar. E Ele deixou aqui a instrução para todos nós. Por isso que é importante, né, nós pregarmos o quê? A sã doutrina. Se tem sã doutrina, há também uma doutrina doente. A doutrina está doente, não é? Porque é doutrina de homens. E muitos, irmãos, a Bíblia diz, esses homens aqui, né? Era o próprio Senhor Jesus. Jesus diz, olha, tenha muito cuidado, porque virão muitos em meu nome, e o quê? Enganarão a muitos, por pregarem uma pregação falsa. Mas Jesus diz, tenha cuidado com os falsos. Eles, por fora, se vestem como pele de cordeiro, né? Mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. E muitos enganarão a muitos. Existe hoje uma pregação falsa, doente, irmãos, que é para agradar o público. É para amoldar as necessidades, né, do seu público. Tentar mesmo agradar, amenizar. Mas não é dessa forma.
Paulo também diz, olha, cuidado, Timóteo, porque haverá tempo em que não mais suportarão a sã doutrina. Homens, quando eu falo assim, a homens que são responsáveis, que têm a responsabilidade de dirigir trabalhos, igrejas, estão negligenciando a pregação sistemática, o ensino mesmo da palavra de Deus. Por quê? Porque vai mexer com as vidas. E principalmente, não é? Se a pessoa é sincera, é honesta, com a minha própria vida. Antes de transmitir, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar na minha própria vida, né? Senão eu serei um hipócrita, um falso, né? Um mercadejando a palavra de Deus. E tem que ter muito cuidado, irmãos. Por isso que Paulo diz, olha, pois haverá tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Ele diz, pelo contrário, né? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, interesseiros, interessados naquilo que é próprio seu, né? Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, é um retrato do que está acontecendo até hoje na igreja que se diz professa, né? Na igreja de Jesus Cristo. Muitos estão indo mesmo, fazendo tudo, menos pregando a sã doutrina. E Paulo diz aqui, olha, verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não vão querer ouvir a verdade, não é porque a verdade verdadeiramente é que liberta, é a verdade que transforma. Jesus disse, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade que tem que ser pregada. E muitos recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se, diz as fábulas. Tu não, Paulo diz para Timóteo, tu igreja, você líder, professor, etc., né? Seja sóbrio em todas as coisas, tenha mesmo a sobriedade, né? Diz aqui, olha, suporta as aflições e faze mesmo o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E esse exemplo desse homem, né, ele dizia, olha, Paulo, ele tinha coragem, ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou também de Jesus Cristo. E ele testifica, né, mesmo aqui, olha, no final da sua carreira, ele diz, olha, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado, vou partir. Ele diz, olha, combati o bom combate. É uma guerra, é uma luta, a carreira da fé, né? O combate da fé. Ele diz, completei a minha carreira e guardei a fé. Fui fiel à palavra, entreguei a mensagem de forma mesmo santa, né? Com santidade. E aí Paulo agora a coroa da justiça me aguarda, o prêmio a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas aqui tem a promessa, a todos, como ele diz, não somente a mim, mas também a todos, veja, quantos amam mesmo a sua vinda. Então, irmãos, toda a Escritura, ela é útil, né, para a correção, colocar em ordem as coisas, ordenar mesmo as nossas vidas. Não só diz aqui toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É a instrução naquilo que é reto. A instruir naquilo que é reto.
na justiça de Deus. Né? E o apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo, ele diz aqui, olha, 1 Timóteo capítulo 4 e verso 6, 1 Timóteo 4, 6, ele orienta a igreja, né? Ele diz, olha, expondo estas coisas aos irmãos, expõe, não é? Serás um bom ministro de Jesus Cristo. O bom ministro de Jesus Cristo é aquele que expõe a sã doutrina, obedece, né, o que o Senhor Jesus ordenou para cada um de nós, alimentado com as palavras da fé, e veja, e da boa doutrina que tens seguido. Ensina mesmo, instrui naquilo que é reto, né? Diz o apóstolo aqui, olha, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te. O exercício, é a prática, né? Pessoalmente da piedade, ou seja, na santidade, na vida santa. É isso que ele está dizendo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Está falando mesmo da parte material, né? Mas o principal aqui, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e que há de ser. Fiel é a palavra. Ah, irmãos, essa palavra é fiel e ela é digna de inteira aceitação. Ele diz, ora, é para esse fim que nós labutamos, trabalho mesmo, né? É como ele diz anteriormente, persiste, seja paciente, né? Longânimo no ensino, para esse fim que trabalhamos, que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança num Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. E Paulo diz, olha, ordena. São palavras mesmo, né, de ordem, de palavras que são vida para nós, irmãos. Ordena e ensina estas coisas. Então veja, é a instrução naquilo que é reto. Irmãos, a palavra de Deus, ela está cheia da instrução, da vontade de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. Cada situação, nós encontramos realmente as respostas, o nosso guia, né, a nossa orientação, o nosso lema, a nossa bússola é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E no final de tudo, né, veja, lá 2 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 16, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a educação na justiça, a fim, né, no final de tudo, o propósito de tudo isso, a fim de que o homem de Deus, o homem mesmo que é regenerado, o homem que é salvo, né, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós sabemos, irmãos, que a perfeição mesmo é quando o Senhor Jesus nos transformar esse corpo, mas aqui, esse perfeito, essa palavra, é no sentido mesmo de capaz, ser capacitado, né? Se tornar eficiente, ou seja, completo para a prática das boas obras. Então, isso é feito, né? É o efeito da utilização da palavra de Deus no homem de Deus, para que nós nos tornemos capazes, para que nós nos tornemos completos, eficientes, né? É mesmo a prática
a prática das boas obras. Afinal de contas, irmãos, a palavra de Deus diz: não fostes vós, Senhor Jesus, que me escolhestes a mim. Antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, né? E designei que vades, e que deis o quê? Frutos, né? E que o vosso fruto, ele permaneça, ou seja, nós sejamos habilitados, capazes para toda a boa obra, capacitado mesmo por Deus. E tem vários versículos, né, que mostram isso. Vamos ver aqui, né? 2 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 8, lembra que é o efeito da palavra de Deus que vai fazer isso, né? E é Deus que nos capacita. 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 8, Paulo diz assim à igreja aqui em Corinto, 2 Coríntios 9, 8, olha, Deus pode fazer contigo, coloque seu nome, Deus pode fazer contigo e também comigo, né? Deus pode fazer-vos, veja, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, veja, em tudo, ampla suficiência e superabundez em toda a boa obra. Em toda a boa obra, Deus pode nos fazer o quê? Abundar, né? Dar graça, suprir amplamente, de forma suficiente, né? Tudo mesmo para nos capacitar para a toda boa obra. Veja como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Obras de justiça, irmãos, que nós devemos sim praticar. O pastor Nivan deu um estudo sobre isso, né? É só pegar o estudo do pastor Nivan, ele deu um estudo sobre frutificação, maravilhoso. Então diz aqui, olha, verso 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz por nosso intermédio, que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então Deus pode fazer em ti e em mim, não é? Nos usar, abundar em toda graça, para que nós tenhamos ampla suficiência para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É o outro versículo, esse segundo que eu queria tratar, né? Efésios, capítulo 2 e versículo 10. Deus diz ali, né? Pois somos feituras dele. Foi Deus que nos fez, feitura dele. Diz lá, criados em Cristo Jesus. Você e eu passamos a ser uma criação, uma nova criatura, criados em Cristo Jesus, né? Pela salvação. Verso 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. A salvação é um presente. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Aí verso 10, pois somos feitura dele, feito por Jesus Cristo, né? Criados em Cristo Jesus. Aí sim, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, irmãos, esse versículo marcou muito e marca até hoje a minha vida cristã. Foi esse versículo que Deus mesmo me desafiou, me chamou assim para até o ministério.
Ele disse: olha, eu te criei, né? Eu te fiz, tu é feitura minha, criado por mim, para te fazer uma obra, para as boas obras, as quais de antemão, antes da fundação do mundo, eu te ordenei. Sabe, eu preparei, no original é ordenei. Deus deu uma ordem para ti, uma ordem para mim. Preparei de antemão, né? Ordenei de antemão para que andássemos, para que tu andasses nela. Sabe, irmãos, mexeu muito na minha vida esse versículo. Passei mesmo, desde a minha conversão, queria mesmo servir ao Senhor, agradar ao Senhor, no meu trabalho, na minha profissão, contribuindo, enfim, não é? Mas ajudando, participando, sendo útil, fazendo obras para o Senhor. Mas sempre faltava, né, algo mais assim. E passei anos, lhe digo, orando. Era uma rotina até minha, exortado pelo pastor a vir, né, passar toda manhã antes de trabalhar, não precisa ser na igreja, mas a ter um tempo com o Senhor, a meditar na sua palavra. E eu criei esse hábito mesmo, né? Sempre que dava eu vinha aqui na igreja, 7 horas da manhã. E lembro muito bem, eu ficava ali naquele último banco onde está a irmã Roberta Mária. E o pastor Fred geralmente ficava aqui onde está... Esqueci o teu nome. Pois é. E geralmente 8 horas a gente saía, né? Olha, irmãos, eu tinha muita atividade. Conduzia uma empresa junto com os que nos ajudavam. E geralmente as obras, 7 horas tem que estar iniciando, né? E era um tempo crucial. Eu lembro que tinha uma obra grande que nós, assim, estávamos fazendo, era ali no Mauazinho. Tinha uns 300 homens lá, era para os americanos, e começou a obra, e aquela coisa toda, mas tinha dificuldades, mas 7 horas eu deixava os meninos no colégio e vinha para cá. E terminava o devocional, e ele ainda ficava conversando e tal, e eu meio agoniado, muita coisa para fazer. Nesse tempo, eu acho que ainda não tinha celular, não, estava começando alguma coisa assim, e eu saía daqui, às vezes, desesperado, tinha concreto enorme, responsabilidade, mas chegava lá, irmãos, eu olhava assim, estava tudo funcionando, incrível. E eu dizia: Senhor, muito obrigado, né? Mas era a minha oração: Senhor, o que tu queres realmente? O que tu queres para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade. Irmãos, Deus responde. Deus responde a nossa oração. E Ele começou a mexer realmente com a minha vida. Mexeu mesmo. A ponto de eu ter mesmo que sair até da onde eu estava, né? E entregar totalmente a minha vida ao Senhor. Não é fácil, não. Mas eu lhe garanto, né, que é o melhor. Quer fazer a vontade de Deus? Quer fazer uma obra para o Senhor mesmo? Entrega na mão dele a tua vida. Pergunta: Senhor, o que é que tu tens para a obra que o Senhor tem para a minha vida, né? E Ele vai te mostrar. Mas vai mexer com a sua vida. Você está pronto mesmo? Mas Ele pode, né? Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, veja, ordenou, né? Para que nós andássemos nelas. Veja mais aqui, irmãos, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 14.
Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, né? Ou seja, capacitar, aperfeiçoar, a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, para ele, né? E aqui diz, olha, zeloso de boas obras, obras de justiça, obras mesmo que seja para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz estas coisas, Tito, né? Veja a preocupação do Paulo. Exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Ou seja, é a palavra de Deus. Veja mais, irmãos. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Aliás, 10, desculpa. Hebreus 10 e o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considera, não é, cada um de nós a exortar, a nos estimular ao amor e às boas obras, às práticas das boas obras. E finalmente, Mateus capítulo 5 e o versículo 13. É o Senhor Jesus, irmãos, aquele que preparou, aquele que ordenou, aquele que nos salvou. Olha o que ele diz aqui em versículo 13, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. É o nosso testemunho, né? Nós fomos salvos para sermos um povo exclusivamente de Deus, zelosos, dar o nosso testemunho, como ele diz, ide por todo mundo, né? E pregai o evangelho, ensinando. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele dá aqui uma ilustração, né, do que nós não devemos ser. Ele diz, ora, verso 13, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A função do sal, né, é conservar, dar sabor. Se ele perder, para que serve? Um crente sem sal, né, um crente insosso, não serve, não presta. Ele diz aqui, olha, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sal? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa é a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Então nós devemos ser, não esse sal que se torna insípido, mas o sal da terra. Serve para conservar, para dar o sabor nesse mundo, irmãos, que está podre, que está apodrecendo mesmo, cheio mesmo de pecado. Nós não, né? Ele diz aqui, olha, vós sois a luz do mundo. A luz aqui é para o quê? Iluminar, né? É para mesmo aparecer, e é o que ele diz, olha, não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, escondida. Você é luz nesse mundo. Ele te deu vida, né, para ficar escondido? Não. Diz aqui, a luz é para ser colocada no velador, né, para iluminar. Eu sou do tempo do lampião,
né, do cólera. Na minha cidade não tinha luz não, irmãos. Não tinha luz no tempo da minha infância. Eu vi a empresa chegando lá, construindo a usina, colocando os postes, fazendo a rede, e chegou a luz na minha casa. Foi uma festa, né? Uma festa, irmãos. E era de 6 da noite às 9 da noite. Aí ia embora. Mas eu lembro que meu pai tinha um Kohler, né? Era um lampião bonito, assim, inglês. Nós tínhamos, era chique, geladeira de querosene. Quem teve aqui geladeira de querosene? A Roberto Mário, né? O irmão Heraldo. Tinha picolé, água gelada, geladeira querosene no nosso tempo. Então eu lembro que ele colocava, tinha assim no nosso canto da casa, da sala, era o velador, né? Onde vinha a luz, iluminava. É assim o exemplo aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador. E alumia a todos que se encontram na casa. Irmãos, aqui Deus está falando do nosso testemunho. Testemunhar, né, que nós somos. Mas ele continua, né? Verso 16. Assim, veja, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aqui está falando mesmo do nosso trabalho, né? Das nossas boas obras. Seja uma luz o nosso trabalho, o nosso procedimento, as nossas boas obras. Para que, olha, quem? Os homens, né? Vendo o nosso trabalho, o nosso testemunho, as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, transformar, irmãos, vidas preciosas pelo nosso testemunho, pelo nosso trabalho que é feito para o Senhor. A glória seja a Ele, né? A glória seja dada a Ele. Nossa luz vermelha acendeu, que nessa manhã, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né, que nós devemos dar a instrução da sã doutrina, a instrução santa da palavra de Deus. Nós devemos o quê? Entender que ela tem que ser mesmo ensinada verdadeiramente como ela é. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil, né, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação, a fim de que o homem de Deus seja capaz, seja perfeito e habilitado, né, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, vamos mesmo, né, como o Senhor Jesus pediu à sua igreja, obedecê-lo. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, instruindo-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Que maravilha, né, irmão? Então, é o alvo para nós nessa manhã. Que Deus mesmo possa assim nos ajudar. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos. E assim, hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos fazer um culto mesmo diferente. Participação de pais. Enfim, vamos, né, engrandecer o nosso Pai do céu. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. E nos ajuda mesmo, Pai, como a Tua palavra diz, a sã doutrina, a tratar, a ensinar, a instruir, que ela sirva para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a nossa educação, para a nossa vida, Pai, e que possamos nos tornar cada vez mais testemunhas fiéis do Senhor.
que o nosso trabalho, as nossas boas obras possam ser para transformar vidas preciosas e assim no final de tudo o teu nome seja engrandecido e seja mesmo glorificado. Tudo seja feito, Pai, para a honra e para a glória do nosso Deus. A Ele nosso louvor e nossa adoração e especialmente a nossa gratidão nessa manhã. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.